Vereadora Sonaira Fernandes, bom dia, é um prazer falar com uma das mais combativas vereadoras de São Paulo. E como é que a senhora vê essa história aí de PCC envolvido no transporte público de São Paulo? A gente sempre ouviu falar, agora há provas da Polícia de São Paulo contra uma empresa, duas sendo investigadas e outras mais que devem aparecer, envolvendo inclusive o nome de um senhor vereador da Câmara Municipal, o tal de Cerival, que a Justiça ainda não decidiu pela prisão dele, apesar de dois pedidos de prisão por parte da Polícia de São Paulo. Bom dia, senhora, é um prazer e um orgulho recebê-la aqui. Bom dia, Datena, bom dia a toda a audiência. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade que nos é dada de dar um esclarecimento para o povo de São Paulo, que sofre, né, com esses diálogos cabulosos que existem entre o PT e o PCC, que a gente percebe depois dessa denúncia, dessa atuação da polícia, que continua em plena atividade, né? E é mais do que um diálogo, eu ouso dizer que é uma parceria cabulosa que sofre a cidade de São Paulo, sofre os trabalhadores honestos que dependem, né, de uma boa gestão, de uma boa gerência, para dar continuidade às atividades normais, na vida do paulistano. Então, é claro que a gente sabe que a presunção de inocência é constitucional, porém, nós não estamos dispostos a ser corporativistas dentro da Câmara Municipal de São Paulo e nós estamos aguardando a continuidade aí das investigações para que a gente possa dar uma resposta ao povo honesto da cidade de São Paulo. A senhora acredita dessa ligação incestuosa do crime organizado com o transporte coletivo de São Paulo? Quanto eu vou deixar bem claro aqui que o delegado Fábio Caipira disse que quando ele falou partido ontem, ele falou PCC e não o PT. É que o Cerival é do PT. Eu deixei bem claro isso aqui. Quem fez a ligação foi a vereadora, o Agostinho, chamou a atenção para que aquele deputado Luiz Moura é irmão do Cerival e foi expulso do PT por causa de ligação com o PCC, não é? Talvez por isso até que a vereadora tenha feito a citação. Mas deixar bem claro que o delegado quis dizer que ele não se referia ao PT quando ele disse partido ontem na entrevista coletiva. A senhora acredita em ligação política mesmo, nesse caso de PCC com ônibus e coisa que é tal? Esse não é um caso isolado, né, Datena, e não é o primeiro caso que a gente vê de escândalos, de atuações dentro do transporte público de São Paulo. Então, eu acredito que a Prefeitura de São Paulo, né, o prefeito Ricardo Nunes, que fez uma manifestação ontem meia boca, fez uma declaração insatisfatória para a gente que está na Câmara Municipal e temos o dever de fiscalização, para quem está nas ruas, quem depende do transporte público, o prefeito fez uma declaração dizendo que não sabe do que aconteceu, que não conhece os contratos, que vai investigar e se houver, a prefeitura tomará as medidas cabíveis. Então é revoltante, é vergonhoso, né? E eu preciso, né? A população espera que o prefeito Ricardo Nunes se posicione de uma forma equilibrada, né, como requer a função que ele ocupa hoje na cidade de São Paulo. O povo de São Paulo precisa de uma posição e de um enfrentamento do líder, de quem está aí na gerência dessa cidade, de uma posição firme, né? Porque ele não é inocente, as pessoas sabem muito bem, se a população em si já sofre com isso, então quem está à frente da gerência não é inocente no sentido de desconhecer o que acontece na cidade de São Paulo. Então a gente espera, os vereadores da Câmara Municipal de São Paulo esperam que o prefeito Ricardo Nunes, né, e que a Prefeitura de São Paulo, se até hoje é inocente, desconhece o que acontece, os contratos, que tome ciência a partir disso agora, porque a gente espera e o povo da cidade de São Paulo também precisa, pelo menos ter valorizado ali o que eles pagam, né, diariamente, que já é um absurdo. É possível que uma viação que fatura 3 bi, cujo gerente de operações é um assassino que matou o sócio lá, é amigo do Cerival,
é possível que uma aviação que tem 521 ônibus e que roda em São Paulo há muito tempo, é possível que a prefeitura não tenha nenhum conhecimento de envolvimento ilícito dessa empresa, com balanços, porque o dinheiro deve ter uma evasão enorme para o PCC. Como é que eles podem ver uma empresa que deveria render tantos dividendos à prefeitura, com 3 bi de faturamento anual? É possível que a prefeitura desconheça isso? Que o prefeito desconheça isso, vereadora? Olha, Datena, eu vou ser mais uma vez bem sincera. Esse pessoal ou brinca com nossa inteligência ou acha que nós somos babaca suficiente, e como eu costumo brincar lá com o pessoal do meu gabinete, olha para nossa cara, acha a gente com cara de qualquer coisa e dá um tipo de declaração dessa, né? Porque o mínimo que a gente faz, pelo menos quando a gente está assumindo algo, é a gente tomar conhecimento do que existe, né, do que nos cerca ali, para a gente conseguir trabalhar e mudar o que tem que ser mudado. Acontece, Datena, que o executivo, ele faz... eu tiro como exemplo o que eles fazem quando mandam os seus projetos para a Câmara Municipal e tira a responsabilidade que cabe ao executivo e costuma jogar para o legislativo responder. E eu cito um exemplo rapidamente aqui, o que aconteceu no projeto do dia 9, que nós fomos votar, no dia 8, a respeito do GCM, onde o prefeito Ricardo Nunes tentou se isentar da responsabilidade do que fez com a Guarda Civil Metropolitana, que está todo dia enfrentando o tráfico de drogas, está todo dia nas ruas enfrentando o traficante, os criminosos nas ruas de São Paulo, na Cracolândia. O executivo, de forma covarde, retira a responsabilidade e coloca no colo do legislativo, onde ele sabe muito bem, Datena, muito bem, que a maioria que está na Câmara Municipal é base do governo. Coloca uma responsabilidade gigante, faz com que os vereadores que estão lá com compromisso mesmo de defender a polícia, de defender a guarda, fiquem encurralados, Datena, porque o que eles fizeram com o projeto da Guarda Civil Metropolitana na Câmara Municipal foi covardia. E é isso que o Executivo tem feito, tem se isentado das responsabilidades e tem deixado a Câmara Municipal de São Paulo também refém disso. É como se coloca uma faca no nosso pescoço. Então, dizer que desconhece o que acontece hoje na cidade de São Paulo, desculpa, mas é mentiroso. Não dá para dizer que desconhece o que acontece na cidade de São Paulo, referente à nossa segurança, referente ao transporte público. Então, o povo, nós precisamos dizer isso para que fique claro para a população de São Paulo o que é que nós estamos enfrentando, o que é que as dificuldades que nós carregamos na Câmara Municipal de São Paulo. É surreal, Datena, foi surreal ver vereadores que estão ali todo dia colocando o dedo na cara da polícia, colocando o dedo na cara da guarda quando vai lá enfrentar o crime organizado na região da Cracolândia. Ver vereadores usando isso como palanque político e ver o executivo aproveitando-se disso para fazer o que tem que ser feito e colocar no projeto todo tipo de armadilhas que eles conseguem colocar dentro do projeto. Então, isso é frustrante. A gente consegue ver o que as pessoas de São Paulo sofrem por pura incompetência de gerir o que tem que ser gerido e de encerrar o que tem que ser encerrado na cidade de São Paulo. A base aliada do prefeito aprovou o Sampaprev, que penaliza o trabalhador público, o funcionário público que trabalha muito e recebe pouco, que está no limite do salário mínimo com imposto e mais imposto em cima. Penaliza o cara que tem plano de carreira de 40 anos, professor ou coisa parecida, e nem arranha com o aumento que foi dado a cargos comissionados e o aumento do próprio prefeito, com base em que a maioria da Câmara é aliada do senhor prefeito de São Paulo. Não é nenhuma novidade de que se tem um dos setores mais protegidos pela Prefeitura de São Paulo, o que está hoje sob investigação policial com dados concretos que se envolve
desde assassinato à participação do PCC em empresa ou empresas de ônibus, pelo menos uma confirmada e 2 estão sendo investigadas por enquanto. Não é? Essa mesma Câmara, ela aprovou 3,5 bilhões de subsídio esse ano e 1 bilhão durante a pandemia para o setor de transporte coletivo, onde não há nem fiscalização. O Agostinho Teixeira acabou de mostrar aqui uma publicação no Diário Oficial de hoje, que ele vai falar sobre o que é, mas ele fez uma denúncia que ele vai falar para a senhora o que é também, de ônibus que trafegam vazios. Começa com a história da falta de fiscalização dos ônibus vazios, Agostinho. O Paulo já disse que há outras linhas aí, além daquela que você conseguiu determinar, e a publicação de hoje do Diário Oficial para corroborar e ratificar as posições corajosas da vereadora Sonaira. Pois não. É isso, vereadora, bom dia para a senhora. É isso mesmo, né? A gente já há muito tempo, até não vem falando isso há um tempão, que essa frota que existe dos ônibus aqui em São Paulo, essa frota nunca vai para a rua, ela toda. A gente não percebe esse volume todo de ônibus. E aí surgiu a informação a partir de um funcionário de uma empresa que o esquema é o seguinte: os ônibus saem das garagens, alguns deles dão uma volta apenas só para justificar, para pegar meia dúzia de passageiros e rodar a catraca, e depois eles vão para o ponto final do ônibus e não rodam nunca mais. Então, para todos os efeitos, todos os ônibus estão saindo da garagem todos os dias, mas apenas alguns deles rodam para valer. Ou seja, com isso a empresa economiza manutenção do ônibus, o combustível, o pneu, tudo mais. E a empresa não perde passageiro, porque o que ela colocaria em 2 ônibus, por exemplo, ela coloca entulhados os passageiros todos em um. Então, assim, o faturamento é muito maior. E aí, como é que a prefeitura fiscaliza isso? Como é que deveria fiscalizar se os ônibus estão rodando ou não? Foi prometido, quando foi feito o contrato bilhardário com essas empresas todas, há quase 3 anos, que haveria um sistema informatizado para monitorar a circulação desses ônibus. Bom, 3 anos atrás foi feita essa promessa pelo prefeito. Até agora não foi instalado esse sistema e hoje saiu no Diário Oficial, nós temos a imagem aí, a prefeitura adiando mais uma vez por mais 30 dias a implantação do tal do sistema monitorado e gestão operacional do transporte coletivo público de passageiros. Ou seja, até agora a prefeitura não tem noção, e parece que não faz questão de ter, quantos ônibus estão rodando e quantas pessoas estão sendo transportadas e de que forma estão sendo transportadas, vereadora. Eu vou dizer para o senhor que não é nenhuma surpresa, né, isso que o senhor acabou de dizer, e enfatizar que nós só teremos mudanças concretas quando existir na Câmara Municipal uma oposição. Hoje nós temos um número mínimo de vereadores que são, de fato, oposição na Câmara Municipal de São Paulo. Hoje o Executivo, ele tem pouco trabalho dentro da Câmara Municipal, porque o que nós conseguimos fazer é discutir um projeto. Quando muito, nós conseguimos discutir um projeto e o Executivo ele não tem respeito com os vereadores da Câmara Municipal quando ele encaminha os projetos poucas horas antes da votação. Onde eu me recuso a ficar rendida em apresentar um voto positivo para um projeto que vem com uma capa dizendo que vai ser benéfico para o povo de São Paulo, onde eu desconheço o texto. Nós recebemos projetos horas antes da votação e não tem uma oposição concreta para dizer assim, olha, hoje a gente não vota, hoje isso aqui não vai passar, porque eu sou vereadora, eu só tenho um voto, o delegado Palumbo só tem um voto. Então, nós precisamos informar que a realidade da cidade de São Paulo, ela só será transformada quando tiver uma oposição efetiva dentro da Câmara Municipal de São Paulo. Até lá, nós vamos sofrer com isso aí que o senhor acabou de ler. Até lá, nós vamos sofrer com o que a gente vem sofrendo até hoje. E até lá, os senhores vão continuar aí informando o que os senhores estão fazendo no dia de hoje. Olha, em 2018, o Reinaldo, que entende muito, disse que eram 14 mil ônibus
e 1.300 linhas, em 2018. E tinha menos gente. Hoje, 11 mil ônibus e 1.000 linhas. Né? Esse é o detalhe. E as agências reguladoras aí, como é que funcionam? Né? Então, tem uma série de coisas que precisa ser discutida. Agora, é possível, por exemplo, o presidente da Câmara é da base aliada do prefeito de São Paulo. Vocês estão querendo uma CPI para investigar os ônibus de São Paulo. Né? O presidente da Câmara, o Milton Leite, será que votaria a favor dessa CPI? Antes de chegar no presidente, para que ele coloque em pauta para votação, nós precisamos, Datena, ter o número regimental de assinaturas necessárias para que cheguem até lá. Faltam 3, né? Faltam 3. Isso, nós precisamos de assinaturas para que cheguem até lá, né? Nós precisamos que os amigos vereadores, porque nós temos dificuldade, eu vou te falar, Datena, da dificuldade que o meu mandato enfrenta, de assinaturas para um simples protocolo de frente parlamentar. Então, nós precisamos primeiro que os nossos colegas estejam dispostos a nos dar, né, a nos permitir viver esse direito regimental para que chegue na mesa do presidente Milton Leite e ele venha a pautar para que a gente possa, no mínimo, discutir sobre um assunto tão importante para o povo de São Paulo. São preciso 19 assinaturas. Sim. Vocês não têm, da oposição, essas 19 assinaturas, tem? Não. Teria que contar com parte da base aliada do prefeito. Mas se passar, se os vereadores tiverem, diante de tantas provas, a hombridade de fazer com que essa CPI tenha andamento, eu acho que o presidente da Câmara, o Milton Leite, não vai ter outra alternativa senão encorpar esse número de votos e fazer uma investigação sob pena de desmoralização da própria Câmara, porque as evidências estão aí. E a Câmara existe para salvaguardar o interesse de quem votou nos senhores vereadores. Me parece que diante de tantas evidências, porque nem sempre aquilo que parece mas de tantas evidências policiais, assim, por assim dizer, crimes que envolvem assassinatos, eu não acredito que os senhores vereadores não aprovarão uma CPI dessa e duvido que o Milton Leite não dê andamento dessa CPI. Pelo menos, de boa fé, eu penso assim. E acho que a senhora deve pensar, mas sabe muito bem das dificuldades que vocês enfrentam aí dentro. Que está ganhando um corpo muito grande em todos os órgãos de imprensa, participação do PCC agora já com ligação de prova, e não só por ouvir dizer, que envolve assassinato de um cara que entregou o amigo para que o PCC matasse e quem matou passou a ser gerente de operações de uma empresa que tem 521 ônibus em São Paulo. Então as evidências devem levar a integridade moral dos senhores vereadores a aprovar essa CPI. E acho que o Milton Leite deve dar sequência a essa CPI. Pelo menos eu penso assim. Sim. E a senhora? Sim. E nós vamos aguardar, né, o número que nós precisamos para que a gente consiga caminhar com esse assunto e dar uma resposta, né, para quem pega todo dia o ônibus, para quem depende do transporte público, né, para o pai de família que está cedo no ponto de ônibus, que às vezes chega atrasado e o chefe não entende, né, no seu trabalho porque depende, as linhas que existem não atendem a toda a população de São Paulo. Então, a gente precisa, de uma forma muito responsável, dar uma resposta para o povo de São Paulo e a gente está na Câmara Municipal disposto a fazer isso. Vereadora, parabéns pela sua coragem, pela sua posição. Realmente isso que um representante do povo tem que fazer pelo povo. Ótimo dia, fique com Deus e saúde. Amém. Obrigada, Datena. Obrigada, senhora. Precisa ver se dá quórum, né, Agostinho? Então, aí vai ser interessante saber, quem não votar a favor merece... Precisa de 19 assinaturas. Não é tanto assim. E aí, acho que tem que ser votação aberta, não tem? Então, esses mistérios, eu confesso que eu não sei como é que funciona essa votação. O Palumbo vai protocolar agora o pedido e vai esperar
o número de votações. Mas a votação, fulano votou a favor, fulano votou contra e daí por diante. Você vê que coisa interessante, rapidinho, eu estava vendo aqui essa comissão de trânsito e transporte, que o Senival ainda é presidente, ela foi reeleita em 23 de fevereiro agora. E aí, o único que não votou, da comissão, dos integrantes da comissão, o único que não votou pela reeleição dessa comissão, inclusive do Senival, foi o vereador Faria de Sá, Arnaldo Faria de Sá. Ele foi o único que não votou. Não sei se ele não estava gostando ali da comissão e tal. Ele faz parte da comissão, mas não votou na reeleição do Senival Moura, que, no entanto, apesar desse não voto do Faria de Sá, grande foi Arnaldo, presidente da Portuguesa. Que foi presidente da Portuguesa. Né, ligadíssimo à Portuguesa, colônia de um modo geral, né, colônia portuguesa. Então, mas também não sei se tem alguma coisa a ver, mas ele não votou. O Adilson Amadeu votou, o Camilo Cristófaro votou, o João Jorge votou, o Marlon Luz votou e o missionário José Olímpio, todos esses votaram pela reeleição do Senival Moura como presidente da comissão de trânsito. Eu gostei dessa do... Pô, quanto tempo eu trabalhei com o Arnaldo Faria. Quando eu era repórter de campo, ele sempre me recebeu muito bem lá na grande lusa do Canidé, Arnaldo Faria de Sá.